Fala, irmão, graça e a paz, tudo bem? Eu estou aqui comendo esse alimento, Êxodo, capítulo 3, que o Senhor preparou para o meu espírito. Porém, a minha carne o odeia, mas o meu espírito ama. E é o único alimento que pode fortalecer o meu espírito. É o único alimento que me leva para junto de Deus. Todos os demais alimentos que a minha carne deseja, e muito, me levam para longe de Deus. Aqui é um diálogo entre o Criador e a criatura. Eu vim te apresentar o diálogo entre o Criador e a criatura e te mostrar por meio da palavra. Está escrito. Porque muitas pessoas dizem que é impossível do Criador manter um diálogo com o ser humano. Que tal o diálogo? E essas pessoas que odeiam Deus, não têm prazer nenhum em Deus, elas amam o engano, elas amam a trapaça e querem te enganar, querem te levar para o mesmo caminho tortuoso de perdição, de engano, calúnia, difamações e afim que elas estão. O espírito delas, a alma delas, o intelecto delas, amam aquilo ali. Mas o espírito dela odeia. E essas pessoas mentirosas querem te levar para esse caminho obscuro, horrível. Não aceite. Vamos ler, examinar aquilo que está escrito, o diálogo entre o Criador e a criatura. Deus fala com Moisés do meio de uma sarça ardente. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e o levou ao rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Quero te alertar, quero dividir com você, aqui nesse versículo 2, que esse anjo tem nome. Senhor Jesus Cristo, que está oculto em todo o Antigo Testamento. Se é profundo, né? Aí é o Senhor Jesus. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moshe, Moshe. E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Que maravilha, hein, irmão? Que diálogo maravilhoso, hein, irmão? Este lugar que Deus está se referindo é ali, ó. É onde ele está. Terra Santa. Não é qualquer um que pode entrar. Só aquele que é convidado. E Moisés foi convidado. Irmão, o maior convite que um homem pode receber não é ir para Paris, Nova York, Londres, Singapura ou qualquer outro lugar do mundo para jantar na casa de um político, para tirar foto com um esportista afamado no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro, comer nos melhores restaurantes, comer o melhor prato que o cozinheiro fez, frequentar as melhores festas e entrar, ser contratado pela melhor empresa, ou ter a companhia de ter o prazer de andar com um rei ou com o homem mais rico da terra. Não, não é. O maior convite que você pode receber é o convite de Deus por meio de nós. Este é o maior convite que o homem pode receber em vida. Esta é a maior honraria. Não te esqueça disto. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, o versículo 9, Deus fala: o clamor, a oração dos israelitas chegou até chegou até o meu trono. Então aqui a gente entende que não existe uma outra forma de Deus nos atender senão por meio da oração. Irmão, eu sei que a luta às vezes é muito grande, que você não consegue orar. Eu sei. Tu já não tem força mais para orar. Você não consegue mais clamar porque você vem guerreando essa luta de Jesus há muitos anos. E você não consegue mais clamar, mas Deus está vendo. Deus está vendo e tem muita gente clamando por você, irmão. Só creia em Deus, porque Deus está vendo o que tu está passando. O silêncio de Deus não significa que Deus te abandonou. Creia em Deus. 10. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito meu povo, os israelitas. Então Moshe disse a Deus, versículo 11, quem sou eu para ir a faraó e tirar os israelitas do Egito? 12. Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis cultos a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e eles disser, então Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que direi? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacó, apareceu-me e disse-me, certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. E digo, eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhes, o Senhor, o Deus dos hebreus, encontrou-nos agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, e aquela a quem estiver hospedando, joias de prata e de ouro, e também roupas que colocarei sobre os vossos filhos, e sobre
vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então aqui você tem um diálogo entre o Criador e a criatura. Agora você entende que o Criador, ele fala com a criatura? Ele tem prazer em falar com a sua criatura? Está escrito, irmão. Isso aí não é uma ilusão da minha ou da cabeça de outro irmão cristão verdadeiro que escuta Deus falando aqui ou no ouvido. Já ouvi algumas vezes o Criador, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, falando comigo como eu estou conversando com você por meio dessa câmera. Dessa forma. Só que para isto tem que ter a vida consagrada. Livre de fofoca, livre de pecados, livre da cultura egípcia, que é a cultura mundana, debruçado na palavra de Deus, mergulhado na palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa igreja que esta igreja te ensina que o Antigo Testamento não existe mais, ele não tem poder. E infelizmente muitas igrejas foram por esse caminho e abandonaram o Antigo Testamento. Se você tem um evangelho no Novo Testamento, você tem um evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Levítico. Eis ali o primeiro evangelho. Que essa palavra que eu acabei de ler, que eu acabei de comer, possa edificar a tua vida. Se você gostou, compartilhe o conteúdo. Compartilha para a tua rede social, se inscreva no canal, coloca um comentário discordando ou concordando. E que a mão poderosa de Deus possa te encontrar onde você estiver e que a graça de Deus seja com você e com a tua casa e teus negócios. Nos veremos no próximo vídeo, irmão. Um abraço e até lá. Tchau.